Fala galera, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais a quem já está acompanhando aqui o canal há algum tempo, assistindo aos vídeos, comentando os vídeos, mandando feedback por direct lá no Instagram ou por aqui mesmo, enfim. Eu estou muito contente, muito feliz pelo retorno que a gente está tendo, porque significa que a gente está alcançando as pessoas e mobilizando, né, em prol de uma redação cada vez melhor. Você está chegando pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Rafael Torres, sou professor de redação e esse é mais um episódio do Redação Enem Nota 1000, que é a playlist aqui do canal voltada a aperfeiçoar a sua produção textual, entregando elementos que possam fazer com que o seu texto alcance sempre melhores rendimentos, resultados. Para esse vídeo eu resolvi falar de uma pauta que causa um certo transtorno, uma certa dor de cabeça para uma galera, porque envolve sair da inércia. A palavra originalmente não diz respeito ao nosso campo de atuação, mas de fato tem a ver com isso, que é começar a redação. E mais do que começar a redação, tá? Começar o começo, que ainda é mais complexo, sabe? Aquela primeira palavra, aquela primeira frase, como dar largada para o processo. E corrigindo as redações, a gente percebe que são várias as estratégias com as quais os candidatos contam, desde aquelas mais flexíveis, dependendo do tema, dependendo da situação de produção, que normalmente são as mais saudáveis formas de começar, a receita de bolo, ao chavão, a frase pronta. O que particularmente preocupa é o fato de muita gente imaginar que certas frases são realmente universais, servem para qualquer tipo de tema. No caso do Enem, muitas vezes até funcionam, se são frases que têm a ver com questões sociais, etc., leis, enfim, mas fica sempre a insegurança de um dia essa banca fugir da curva comum e aí, o que é que se vai fazer? Hoje eu vim tentar dar um pouco de contribuição para esse papo, caminhando por uma rota um pouquinho alternativa. Eu vim trazer a possibilidade de você começar a sua redação com provérbio. Com provérbio. E eu faço questão de ressaltar com provérbio, porque a própria definição de provérbio e ditado popular normalmente faz com que a gente fuja dessa estratégia enquanto produção textual por uma razão muito simples e, aliás, legítima. O provérbio, ele nada mais é do que uma frase curta com a tentativa de aconselhar, advertir culturalmente uma determinada população. Então eu carrego de uma geração para outra algum ensinamento, alguma lição, e o provérbio está ali de forma simples para facilitar esse aprendizado. Isso numa argumentação pode lá ter suas falhas na medida em que, se é ensinamento, tende a contar com um senso generalista. E a gente sabe que generalizar nas redações é muito ruim. Mas tem um fato sobre o provérbio que a gente não pode ignorar. O provérbio fala muito sobre uma determinada cultura, um determinado comportamento de um grupo de indivíduos. Então a minha sugestão para você é começar com o provérbio, mas não comprando necessariamente o barulho dele, não. É começar com o provérbio como uma espécie de corpus de análise de um povo, no caso brasileiro, em Enem normalmente o recorte é Brasil, para daí a gente fazer alguma consideração. Eu trouxe um exemplo, queria que você desse uma olhada, depois a gente volta a conversar sobre, beleza? Dá uma olhada aí. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ditado paradoxalmente popular num país em que nem sempre persistir leva a êxito. Em um cenário de constante busca por recolocação no mercado, proporcional à escassez evidente de postos de trabalho, fatores como políticas públicas sazonais e dificuldades na formação acadêmica do cidadão comum ajudam a entender o preocupante quadro de desemprego no Brasil contemporâneo. Volta para cá. Eu pensei nesse provérbio para abrir o texto, caso o tema fosse a questão do desemprego no Brasil ou qualquer tema que equivalesse, que estivesse aí alinhado a essa proposta. Repara, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é um valor do texto. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é um valor que vem do provérbio
Então é compartilhado pela coletividade e, fecha no slide, é paradoxalmente popular. Se é paradoxalmente popular, está carregando aí um traço de contradição. Que contradição é essa? A contradição entre persistir e levar a êxito em um país em que isso parece não acontecer da forma que o ditado coloca. Volta para cá. Então, na verdade, esse ditado entra para ilustrar o quanto, por mais que a gente defenda um determinado valor enquanto cultura, ele não se efetiva por uma série de motivos, desde a inoperância do poder público até alguma questão cidadã, individual, enfim. Então, você pode começar a sua introdução com uma citação, mostrando o quanto ela é paradoxal à realidade, mostrando, eventualmente, o quanto ela corrobora a realidade. Se a gente tivesse um tema parecido com o do Enem de 2015, que falou da persistência da violência contra a mulher, uma redação como essa poderia perfeitamente começar com, abre aspas, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ditado que reflete uma postura, infelizmente ainda comum, em meio a uma sociedade que presencia sua parcela feminina submetida às mais variadas formas de violência. E aí a gente pode usar esse ditado como ilustração ou da confirmação de um determinado comportamento ou do paradoxo entre o que o ditado diz e a realidade coloca. O que não falta no Brasil é ditado popular com o qual você possa contar para começar assim. Então, além de todas as sugestões que você já tem aí na manga para contar como forma de começar, acrescento essa, para você também ter a chance de não contando com nenhuma outra, ou até gostando dela, contando com mais essa estratégia. Só ressaltar que não existe uma melhor ou pior do que a outra em termos absolutos. Todas as estratégias são saudáveis, dependendo do seu perfil de escrita. Nunca deixe ninguém dizer para você o quanto determinada forma de começar é necessariamente melhor do que a outra. Pode ser para o seu perfil, mas para o perfil de um outro candidato não é. Então, nesse mérito de sugerir, é que eu venho te apresentar essa nova hipótese. Beleza? Se não ativou, ativa as notificações. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Agradeço, prestígio ao trabalho de quem já vem participando efetivamente do processo e convida a galera que, enfim, vai fazer prova, vai fazer vestibular e outras redações também, porque as dicas acabam valendo para elas, para que o texto evolua sempre e sempre, com autoria, com autonomia, sem ter que copiar nada de ninguém. Fechado? Um abraço e até a próxima.